Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer os filmes que foram odiados no passado, mas hoje são clássicos. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição. Chega de enrolação e vamos lá. O Iluminado. Apesar de não ter sido um fracasso de bilheteria, já que ele lucrou mais que o dobro do seu orçamento, ele acabou recebendo críticas negativas. Como por exemplo, não ser fiel ao livro, foi criticado por causa da atuação de Shelley Duvall, que era muito chorona, muito escandalosa, ou do Jack, que era muito caricato, sem falar que ele chegou a concorrer ao Framboesa de Ouro como pior filme, pior atriz e pior diretor. E felizmente não ganhou. E de uns anos pra cá, os críticos reavaliaram e perceberam que era uma obra-prima, com muita gente considerando que o Kubrick fez um trabalho muito melhor que o escritor original do livro. As atuações foram bem elogiadas, principalmente da Shelley Duvall e do Jack Nicholson, sem falar de alguns planos e cenas que são iconográficas e que muitos cineastas e estudantes de cinema não conseguem replicar e estudam até hoje. Cleópatra, de 1963. Apesar de que ele não recebeu tantas críticas negativas, exceto alguns críticos que acusaram o filme de ser muito pretensioso, mas o que realmente pesou é que ele foi um fracasso de bilheteria, e o que torna as coisas tão pesadas é que basicamente a produção sofreu vários problemas. O orçamento foi subindo cada vez mais, ou por exemplo, a Elizabeth Taylor, a protagonista, cobrou $1 milhão para poder protagonizar o filme, e quando eles gravaram em Londres, estava um período bem chuvoso, que destruiu o cenário ainda por cima, fez a Elizabeth contrair uma pneumonia, que deixou ela acamada por um longo período. Aí então ela teve discussões com o diretor, aí ele pulou fora e mudou o diretor. Eles gastaram muito dinheiro com locações, aí eles realocaram tudo pra Roma. A Elizabeth, ela não se dava bem com o Richard Burton, que fazia o papel do Marco Antônio, mas eles tinham que contracenar junto. Enfim, foi tão problemático, é considerado um dos maiores fracassos de bilheteria e quase quebrou a Fox. E hoje é considerado um clássico cult da era de ouro de Hollywood. Era uma vez na América. Além de não ter conseguido se pagar, o filme também recebeu várias críticas negativas, principalmente com a construção dos personagens, ou como o filme é construído, que não é de uma ordem cronológica, e as coisas ficaram meio estranhas, porque o filme na ordem cronológica, ironicamente, não era tão bom quanto a versão original. Aí quando lançaram a versão do diretor, aí as pessoas começaram a falar, realmente é um filme muito bom, tanto que consideraram um dos maiores e mais importantes filmes de criminosos. Uma pena que o diretor não pôde desfrutar, porque quando finalmente saiu a sua versão, ele já tinha falecido. Um Sonho de Liberdade foi a fórmula do desastre, porque para começo de conversa, o marketing não foi tão incisivo em cima do filme, além do nome não ser tão chamativo, e as pessoas que tinham assistido o filme, em especial os críticos, não tinham entendido exatamente qual era a proposta do filme, não estavam gostando de algumas atuações, mas hoje em dia ele é um dos filmes mais bem avaliados em sites de crítica, é considerado a melhor adaptação do Stephen King, inclusive o próprio Stephen King gosta desse filme juntamente com o filme Conta Comigo. Casablanca, esse filme foi detonado pela crítica, que não gostou do romance, não achou interessante a inclusão dos nazistas. Muita gente também disse que o filme não engrena em momento nenhum e que é o pior trabalho do seu diretor, mas hoje em dia ele é um clássico da Hollywood clássica e para muitos é considerado um dos melhores filmes de romance de toda a sétima arte. Blade Runner, outro filme que a crítica detonou, não gostando tanto assim da ambientação, não achou a história tão interessante, criticaram a atuação do Harrison Ford. Outra parte duramente criticada no filme foram os replicantes, que os críticos reprovaram por simplesmente não entenderem se eles eram bons ou maus e muito menos qual era seu objetivo. Mas hoje em dia eu não preciso dizer que ele é considerado um dos melhores filmes de ficção científica e um dos mais influentes no mundo do cyberpunk. Labirinto, A Magia do Tempo. Esse filme foi massacrado pela crítica e ainda por cima não conseguiu se pagar. Os críticos simplesmente não foram tanto com a história, não gostaram tanto do David Bowie, acharam ele meio canastrão, mas uma das maiores e mais conhecidas críticas foi, apesar de ser bastante criativo, a trilha sonora peca. E hoje em dia ele é considerado um clássico bastante nostálgico, principalmente para as pessoas que assistiram a Sessão da Tarde, e os fãs do David Bowie ou do Jim Henson basicamente têm um carinho especial por esse filme. Psicose, apesar de ter sido um sucesso de bilheteria, tanto que ele conseguiu pagar o filme anterior do Hitchcock, que foi Um Corpo que Cai, que acabou sendo um bom fracasso de bilheteria, ele não conseguiu fugir de algumas críticas negativas, dizendo que o Hitchcock força muito a mão, não deixando nem um pouco sutil, transformando em um negócio só de revirar o estômago. Apesar de não ser longo, é um filme que parece que dura uma eternidade, porque ele se estende no mistério e no suspense. E hoje eu não preciso dizer que Psicose é um clássico cult, principalmente do terror e do suspense, que alimenta e faz parte da cultura pop, tanto aquela cena do chuveiro quanto a própria figura do Norman Bates, e ainda por cima inspirou vários diretores como John Carpenter para fazer Halloween e Wes Craven em A Hora do Pesadelo. A fantástica Fábrica de Chocolate, além do Roald Dahl, autor da obra, não ter gostado e ter barrado várias adaptações, dizendo que enquanto ele vivesse não fariam nenhuma adaptação de seus livros, e apesar de ter recebido a maioria das críticas positivas, dizendo que ele foi o melhor musical depois do Mágico de Oz, ele acabou não conseguindo se pagar, sendo um fracasso de bilheteria, e só com o passar do tempo ele acabou se tornando um clássico cult, um dos melhores musicais, e ele é elogiado e referenciado muito por conta do seu universo fantástico e criativo.
O Mágico de Oz, ele foi tudo, ele foi um fracasso de bilheteria e a crítica simplesmente não foi muito com a cara, e o que torna as coisas tão pesadas, assim como Cleópatra, a produção foi muito problemática, com o diretor entrando e saindo, muitos atores e pessoal envolvido na produção se machucou e até chegar a quase morrer, ou ainda por cima a Juliet Garner, que sofreu abuso sexual, abuso moral, abuso empresarial, e ainda o diretor deu um tapa nela. Além de, é claro, o orçamento ter subido horrores e ainda por cima atrasou a produção, mas com o passar do tempo, ele foi reconhecido como um clássico, serve de inspiração para outros filmes, é considerada a versão americana de Alice no País das Maravilhas. Para muitas pessoas ele é o melhor musical, não é um dos melhores, é o melhor musical de todos os tempos. E ainda por cima a música Over the Rainbow é considerada a melhor trilha sonora de toda a sétima arte e foi considerada patrimônio imaterial pela Universidade de Cinema. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vídeo vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, de like caso gostem dos meus vídeos. Então, eu sou o Android, tchau.